colegas, boa tarde. Cumpre-me o dever de vos informar da ponderação e da decisão que foi tomada para o nosso gatinho Gabriel. O Gabriel estava numa condição mais gravosa que o Robin. E, além de estar parésico, comprovadamente parésico, após a entrada nas urgências no domingo e 4 dias depois, ainda parésico, sem qualquer sinal de melhoria na função neurológica, função esta que afetava não só os membros posteriores, que esse era o menor dos problemas, porque isso nós podíamos resolver de outra maneira, com cadeira de rodas. Há animais com cadeiras de rodas e, portanto... Mas o problema do Gabriel é que o Gabriel não se conseguia virar, tinham que ser as médicas a virá-lo de um lado para o outro, para não ficar com lesões, não conseguia controlar a bexiga, não conseguia controlar os intestinos. Ou seja, o Gabriel estava algaleado e por isso antibiótico, porque a algália é uma porta aberta para infecções. E nós esperávamos, como eu francamente esperava, uma evolução positiva, e esperava que qualquer que fosse o trauma, com os córticos, os anti-inflamatórios, etc., que começasse a haver ali, ao nível da bexiga e dos intestinos, um sinal de funcionamento, de funcionamento neurológico que permitisse aqueles dois órgãos funcionarem. A verdade é que isso não aconteceu e, a certa altura, a Beth Condeixa foi muito franca na forma como nos expôs a situação, dia após dia, iam perguntando o que é que nós estávamos a pensar fazer daquele animal. Nós fomos protelando a decisão, na esperança de que os córticos anti-inflamatórios fossem dando algum sinal de alguma surpresa às médicas veterinárias. A verdade é que isso não aconteceu. E nós, quando digo nós, digo as pessoas que estavam envolvidas mais proximamente com o Gabriel, não podemos deixar de recordar o caso do Robin, que é um erro. O Robin foi um erro que nós fizemos, um erro de boa fé, um erro de boa vontade, um erro de compaixão, um erro de generosidade, mas que acabou por se revelar um erro para o animal. O Robin foi resgatado em dezembro de 2022. Em junho de 2023 andava a fazer exames, fez ressonâncias, fez taques, foi ao Montenegro, enfim, fez tudo o que do melhor que se podia dar para uma lesão que era visível, porque havia uma curvatura. Estava como vocês sabem que ele estava, é só procurar aqui no diário de bordo a forma como ele se movimentava. Não estava incontinente, mas era a bexiga, portanto, fazia as necessidades em todo lado, mas fazia, portanto, controlava, ou seja, conseguia fazer, o que não era o caso do Gabriel. O Robin acabou por falecer. Mas, na verdade, o Robin devia ter sido feita a eutanásia. Rapidamente. Porque o Robin era um animal inconformado com a sua situação. O Gabriel foi decidido a eutanásia. E, antes disso, foram ouvidas os vossos sentimentos, os vossos comentários, as vossas sugestões sobre o assunto, sobre ele, levá-lo ao Paulo Sousa. A própria Beth Condeixa disse que a única coisa que poderíamos então fazer era fazer um ataque,
fazer uma ressonância, fazer, enfim, para ver se encontrava, há um seccionamento da medula, mas não se sabe onde, sabe-se que é ali naquela zona posterior, e este animal ficaria, não como o robinho, mas muito pior que o robinho. Eu cheguei a falar à Diolinda e à Elsa se arranjavam um sítio para o ter, para nós, enfim, aguardarmos mais um tempo até fazer a tal ressonância, fazer a tal, eventualmente fazer a tal TAC, mas depois passou-nos pela cabeça tudo aquilo que o Robin foi sujeito. Não é? E para nada. E para nada, especialmente a culpa que eu própria transporto é que o Robin esteve meses a viver meio gato, é a expressão que me ocorre, para nada. Não foi feliz, gostava das festas, gostava de comer, mas era aquele gatinho que queria correr, que queria andar e não conseguia. O Gabriel, para fazer xixi, para defecar, teria que ser manipulado diariamente, várias vezes por dia. Alguns de vós podem dizer, bom, mas e se tivéssemos esperado mais 15 dias, mais uma semana? A garantia que tivemos das médicas, das várias, a doutora Carolina, a doutora Inês Marques, etc., é que se depois daqueles dias todos a tomar fortes córticos, fortes anti-inflamatórios, não houve, aliás, a doutora Inês até me disse, não houve mais ténua, ela disse mesmo incipiente, uma pequena alteração nervosa, que nos pudesse dar ali um ânimo e dizer, epá, vamos ver se nada, zero. Mexia a cabecinha, gostava das festas, mexia as pernas da frente, amassava pão, comia muito pouco, que era estranho, mas lá está, os intestinos não funcionavam. A parte neurológica que comanda o intestino e a bexiga também, na parte do intestino, estava sempre cheio e, portanto, o animal estavam já, aliás, a preparar-se para fazer um enema. Enema que ele teria que fazer N vezes durante a sua vida, porque não podia defecar sozinho. Posto isto, consideramos que... Estou a mandar esta mensagem porque é um assunto tão sério, tão crítico, tão grave, que achei que era melhor explicar-vos e falar-vos e comunicar-vos assim do que estar a escrever um texto, enfim, sobre o infeliz Gabriel. O Gabriel já foi eutanasiado e foi eutanasiado para que não ficasse meio gato. É isso que eu quero que vocês saibam. Para que não ficasse meio gato. Porque no Gabriel a cadeira de rodas não era suficiente. No Gabriel ele tinha que ser algaleado ou ficar sempre algaleado, com alta probabilidade de ter uma infecção, N infecções urinárias e outro tipo de infecções, que é uma porta de entrada, ou manipulado à bexiga sistematicamente e manipulados os intestinos, com enemas frequentes. Bom, quem percebe mais da área da saúde sabe o que é que isto quer dizer para o animal. Se num cão isto, apesar de tudo, é mais ou menos viável, porque o cão aceita melhor algumas coisas que os gatos não aceitam tão bem. Ou seja, nós podíamos manter este gato nestas circunstâncias, meio gato, pôr o intestino a funcionar com enemas 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, pôr a bexiga, manter-se algaleado e ir mudando o saco, até que um dia uma infecção ou outra coisa qualquer o levasse novamente para a clínica. Bom, este era o cenário que nós estávamos a ver. Não havia aqui nenhuma saída que nós pudéssemos dizer assim, bom, depois destes dias todos, após 3 dias de córticos, que tem que haver uma alteração. E não houve nenhuma, zero, ao ponto do animal ter que ser virado pelas próprias médicas. Pronto, o Gabriel morreu
em paz, para que não tivesse que viver uma vida indigna. E é esta a comunicação que vos queria fazer, sabendo bem quanto vocês lamentam, sabendo bem o quanto os nossos seguidores vão lamentar, até porque o Gabriel foi muito apoiado. Saibam também o quanto eu lamento e as pessoas mais envolvidas com o Gabriel lamentam, mas uma coisa é ver o Gabriel na clínica a amassar pão quando lhe fazem festas, outra coisa é ver o Gabriel depois a viver numa jaula para não espalhar urina por todo lado. E meses de um Gabriel assim, a querer andar e não poder, à espera que alguém lhe esvazie a bexiga, à espera que alguém lhe tire as fezes dos intestinos 2 vezes por dia ou 1 vez por dia, faça os enemas, fosse à clínica, e tudo isto para ele ser gatinho apenas metade do corpo para cima. Esta não é uma decisão pessoal minha. Conheço vários animais que vivem em cadeira de rodas e são bastante felizes. Temos uma cadela que vive em cadeira de rodas, tem um seccionamento total da medula e vive feliz. Mas, no caso dos gatinhos, dos animais, em que é preciso manipular a bexiga e os intestinos, a situação é bastante diferente. O Gabriel podia viver com uma cadeira de rodas. Numa família, pronto, que aceitasse esta situação, e não é difícil, as cadeiras de rodas hoje existem, pequeninas, levezinhas, fáceis, mas o Gabriel não podia viver com dignidade, sem conseguir controlar nenhum órgão da parte posterior do seu corpo e ter que ser manipulado como um objeto para ser libertado da urina e das fezes. E por isso o Gabriel foi adormecido. Eu vou avisar na nossa página os nossos seguidores, queria que vocês soubessem primeiro, e queria que soubessem desta notícia tão triste antes que todos os outros, e que compreendessem os motivos, os exatos motivos desta decisão, que foi necessário tomar considerando o nosso pensamento naquela que seria a vida dele nos próximos tempos. E é isto que tinha que vos dizer. Eu tenho muito orgulho em pertencer, em estar convosco numa associação a quem custa e que leva muito a sério esta matéria. O simples prolongar da vida nem sempre é assim tão generoso e compassivo como possa parecer à primeira vista. Confiando nas equipas médicas, na experiência que têm, e sabendo nós o que é uma lesão da medula e o quão definitiva ela e o quão limitativa ela é. Nós tivemos um gatinho assim que eu nunca esqueci. Era um gato pequenino, ainda por cima, bebê. Estava perfeito, o gato estava bem, estava feliz. Simplesmente tinha metade do corpo, nada funcionava, tinha sido atropelado junto aos contentores de lixo. E foi o primeiro caso numa situação igual ao Gabriel. Portanto, nem urina, nem fezes, nem nada, coluna, seccionamento. Aí o seccionamento era visível. E foi o primeiro caso de eutanásia que nós fizemos para quando o animal não ficasse a viver uma vida completamente dependente de manipulação constante
e da indignidade que isso é para um animal. É isto que tinha a dizer-vos. Eu agora vou informar os nossos seguidores, se calhar talvez só amanhã até, porque eu preciso agradecer a toda a gente que deu contributos para ele. Obviamente que as pessoas queriam que tal como nós, que ele recuperasse, que desse algum sinal. Não era a questão do andar, era a questão de pelo menos os intestinos funcionarem, porque se os intestinos funcionarem minimamente já é possível, e a bexiga, não é? Já é possível, enfim, o resto resolver-se de outra maneira. Mas o Gabriel já não está entre nós e foi, da nossa parte, a nossa intenção foi um ato de compaixão por ele. Beijinho a todas.